Essa falta de conhecimento só está enriquecendo quem não tem esse conhecimento. Inteligência financeira. Uma taxa de 3%, você demora 70 anos para dobrar o teu investimento. E o iniciante, ele acha que não vai botar 1 centavo, vai estar milionário amanhã. Aí tem que tomar um ferro para aprender. E aí sim muda a mentalidade. As pessoas deveriam pensar muito se ela quer usufruir agora e pagar depois, ou se ela quer fazer o esforço agora e usufruir depois. Aí ali eu falei, cara, 1 milhão, só questão de tempo. Tem muito do meu público que elas se preocupam mais em conquistar mais do que cuidar do que já tem. E você sente que ainda existe um tabu grande quando mulheres falam de dinheiro? Se eu pudesse, todo dia eu levantaria com uma placa: apaixone-se pelos juros compostos. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar muito dinheiro lá em 2021 foi comprar uma BMW Zero. E aí, pá, quase 300 pau. Depois de 3 anos, botei na planilha. Sabe quanto que eu perdia por ano? Quase 90 mil reais. O melhor momento para investir foi ontem. É muita crença no Brasil, não é regulamentado. Agora tá mais regulamentado do que nunca. E pergunta se isso foi bom ou ruim para os investidores. Foi péssimo. A gente está vivendo uma fase que nunca uma população viveu tanto e de forma tão saudável e que vai ter uma longevidade muito grande, né? Cripto caiu demais, 122, anda se recuperando agora, mas teve um ano de 2025 com um prejuízo de quase 20, né? E na sua experiência, qual é o erro financeiro mais comum que as mulheres cometem? Quando você não tem o dinheiro para comprar e você financia, você está vendendo o seu futuro. Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do Bianchi Podcast. Aqui quem fala é o Alexandre Bianchi, host do Bianchi Podcast. E hoje eu recebo aqui uma convidada que trabalha com um tema cada vez mais importante: dinheiro com estratégia e consciência. Ela é Silze Takano, mentora financeira estratégica focada em ajudar mulheres que buscam segurança, clareza e crescimento patrimonial de longo prazo. Além de mentora, ela também é autora, palestrante e investidora e traz uma visão prática sobre dinheiro que vai muito além de investir por investir. É sobre decisão, comportamento e construção de patrimônio com propósito. Seja muito bem-vinda ao Bianchi Podcast, Elise. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer enorme estar aqui, iniciar esse 2026, nesse podcast incrível. Te agradeço muito para a gente falar desse tema que é de extrema importância pra gente. Eu que agradeço. Então vamos lá, como é que foi a sua jornada até se tornar mentora financeira? Teve algum momento de virada que te fez seguir esse caminho? Se apresenta pra galera também. Então, eu sou engenheira de computação, de formação, mas comecei a minha carreira e rapidamente migrei para a área financeira. E trabalhei em grande empresa com planejamento financeiro, estratégico e relação com o investidor. E foi aí minha paixão pelo mercado financeiro como um todo. E sempre fui muito focada em planejamento financeiro pessoal, para mim, para minha família. Sempre fui muito disciplinada e estruturada com isso. E ao longo da minha carreira, fazendo isso para as empresas, sempre fazia também para mim. E aí acabou que, quando eu precisei me mudar para o México, eu fiquei 4 anos morando no México. Foi um tempo que eu decidi focar em planejamento financeiro pessoal. Aí fiz um MBA em Private Banking e Investimentos. E comecei a atender algumas mulheres, com foco também nas expatriadas, principalmente porque estavam fora do país, e percebi que existia uma lacuna enorme aí de educação financeira, e principalmente nas mulheres, que nós trazemos, né, muitas questões difíceis da sociedade, né, porque o advento da mulher no mercado de trabalho, toda essa questão é culturalmente mais difícil. A mulher tem muitas questões de dificuldade de lidar com dinheiro. Então, eu fui me encantando por isso. E quando eu comecei a fazer de forma intencional e realmente ajudar as mulheres, eu percebi que era o meu propósito, que era o que eu fazia bem para mim e que eu conseguia mudar a vida das pessoas, né, das mulheres que estavam próximas a mim.
Então, realmente, aí foi a virada. Aprofunda um pouco mais na sua história. Quando que foi o seu start para a importância de ter essa inteligência financeira? Vou contar um pouco a minha. A minha foi... Eu estava no estágio, acho que era 2014, 2015, e eu li um livro, O Primeiro Milhão. Ali eu tive conhecimento dos juros compostos. Aí ali eu falei, cara, 1 milhão, só questão de tempo. Então esse foi meu start, desde então não paro de ler livro, devo ter uns 100 livros de dinheiro, negócio, enfim. Como é que foi a sua virada de chave lá atrás? Porque você já chegou e falou, não, você sempre tive essa... Como é que foi isso? É que, na verdade, a minha família foi para o Mato Grosso quando eu tinha 1 ano. E meu pai era pioneiro, era médico, e foi para uma cidade que não tinha 1.000 habitantes, com uma condição muito precária, então era muito difícil tudo. E quando eu comecei para a adolescência, e meu pai era médico, eu queria fazer medicina, e ele me disse, bom, então você vai ter que sair, você vai ter que estudar fora, porque lá não tinha, mal tinha escola, era escola super precária. Então eu saí de casa com 14 anos, eu fui para Curitiba, quase 3.000 quilômetros de distância da cidade que tinha, então eram 36 horas para ir de um lugar a outro. E então, muito cedo, eu tive que lidar com a questão de cuidar do meu dinheiro, de fazer orçamento. A vida te colocou ali para fazer isso. Era isso ou nada, né? Era isso ou de escolha. Eu percebia, assim, que o meu pai trabalhava muito, aí tinha a questão, né, da inflação e os juros muito altos. Então, eu tentava ao máximo, assim, como que eu vou falar para ele que eu vou gastar o menos possível. Então, eu organizava meu orçamento para que ele não precisasse fazer muito esforço. Então, acho que essa semente já foi plantada ali. Aí, quando eu fiz engenharia e fui trabalhar com telecom, né, e aí migrei para finanças, aí acho que é muito parecido com isso. Quando eu conheci a fórmula, né, do valor futuro, como que você calcula o valor futuro do dinheiro e que dinheiro tem valor no tempo, eu li um livro também muito interessante que é O Valor do Amanhã, né, do Genetti, que ele diz que qual é o custo do dinheiro, né? Então, e aí ele diz, as pessoas deveriam pensar muito se ela quer usufruir agora e pagar depois, ou se ela quer fazer o esforço agora e usufruir depois. Então, ele sempre vai ter um esforço adicional quando você quer usufruir antes. Porque nada mais é que toda vez que a gente compra algo que a gente não tem capacidade, a gente está vendendo o nosso tempo futuro. Então, quando eu conheci os juros compostos e o poder do dinheiro ao longo do tempo, por esses 2 fatores, que é o tempo e os juros, eu falei, cara, essa é a maior contribuição que eu posso ter do universo para a minha construção do patrimônio. Eu tenho que fazer a minha parte, mas eu posso contar com esses 2 fatores. E eu falo para as minhas mentoradas, né? Se eu pudesse, todo dia eu levantaria com uma placa. Apaixone-se pelos juros compostos. Exatamente. E deixa eu perguntar, o que te levou a focar especificamente no nicho de mulheres? Como a gente estava perguntando antes, mais focado, mais específico, assim, e não no mercado de finanças em geral, assim. Por que você escolheu o nicho para falar para mulheres, assim? Então, na verdade, eu acho que é aquela coisa de que você está no caminho e o caminho vai te encontrando, né? Então, eu sempre cresci no meio, né, de muitos homens, no sentido de... Eu fiz engenharia de computação, era 50 homens, 4 mulheres. Trabalhava na engenharia, eram muitos homens, poucas mulheres. E sempre que eu conversava com as mulheres, então, assim, como eu gostava muito do mercado financeiro, operava no mercado e estudava muito, toda vez que eu conversava, eu via que existia muita necessidade, muita ânsia de conhecimento, que existia poucas pessoas que ouviam essa necessidade e que realmente conseguiam se conectar com elas. E aí foi meio que natural isso, assim, quando eu comecei, não existia necessariamente, na verdade até
quando eu estava no México, eu comecei um projeto que eu fazia mentoria para operar mercado de opções. Então, eu operei bastante mercado de opções. Mas, assim, é o topo da pirâmide, né? E aí, com isso, eu percebia que as pessoas também não tinham educação financeira básica. E aí, quando eu fui tratando com mulheres, e hoje eu atendo não só mulheres, mas também atendo casais, e isso é bem interessante, eu consigo uma conexão enorme e eu consigo realmente transformar a vida dela, porque ela consegue se conectar a mim, entender aquilo que eu quero ensinar, o que eu posso transformar na vida dela. E isso acabou que uma mulher indica outra, e meu público foi, hoje, 95% mulheres. Interessante. E em que ponto que elas procuram? No começo, na crise, na fase de crescimento? Como é que vem? Todas as fases, na verdade. Todas as fases. Mas o interessante, assim, é que o meu público, eu atendo tanto mulheres mais novas, quanto que está em transição, né? E, na verdade, eu falo que a mulher tem 2 relógios biológicos. O primeiro é os 30, que é o relógio biológico da maternidade, né? Então, bate aquele desespero que, cara, não casei, não tive filhos, bate o desespero e ela foca nesse setor, né? E quando vem os 50, é o segundo relógio biológico, que é transição menopausal, a síndrome do ninho vazio, transição de carreira, que ela olha para trás, cara, o quanto eu caminhei até aqui e o quanto eu cuidei do meu futuro. Então, são 2 públicos que eu atendo bastante. E quando tá com os 30, é um pouco mais fácil. E nos 50, que ela tem todas essas questões, eu já não sei se eu quero essa carreira, todo esse overhead de trabalho, tá em burnout de trabalho, tem profissões que exigem muito. Então, quando ela tá nessa fase da transição, ela já tem um patrimônio. E aí, a busca dela é como eu rentabilizo melhor esse patrimônio para eu poder ter uma longevidade financeira. Então, é um trabalho mais focado nisso, de como ela já passou de uma fase de constituição e agora ela está numa fase de multiplicação e preservação, né? E elas buscam algum alvo em específico? A casar, ter um patrimônio quando aposentar, não depender do INSS? O que a mulherada pensa como alvo final, assim? Então, assim, eu falo que INSS isso não será suficiente, né? Então, a gente parte daí. E a maior preocupação é, sim, a longevidade financeira. Quer dizer, como que eu vou viver a minha melhor idade, né? Porque a gente está vivendo uma fase que nunca uma população viveu tanto e de forma tão saudável e que vai ter uma longevidade muito grande, né? Então, a preocupação com a saúde, com o bem-estar e como você vai estar financeiramente, né? Eu acho que é o pilar que elas mais buscam. E você sente que ainda existe um tabu grande quando mulheres falam de dinheiro? Na minha opinião, vou dizer minha opinião, tenho familiares, minha própria esposa também, por um nicho específico, ela acaba ficando mente fechada, como é o meu nicho de criptomoedas, quer que eu mexa em tudo, mas aí, quando vai falar de investimento imobiliário, o olho dela brilha. Eu tenho outros familiares que ignoram totalmente esse assunto e só gastam. Por que a mulher, parece que ela nasce com esse drive de crença, de tabu com dinheiro? Por que isso existe? Por que então, isso vem mudando? Vem mudando, mas existe muitas crenças limitantes. A mulher tem muitas crenças e começam crenças desde o tipo, eu não sou boa em matemática, eu não gosto de número. Esse é uma mulher impossível, que ela é estatística. E como se isso fosse o fator limitante para ela poder multiplicar patrimônio ou constituir patrimônio. Como se fosse, né? Um bicho de 7 cabeças, assim. É como se eu a crença não é tão pudesse... grande que não dá nem para chegar nem perto, assim, né? Exato. E existem muitos traumas, né? Que
traumas familiares, traumas de como a família lidou, né? Tem mulheres que vieram de famílias que não tinham nada e conseguiram constituir patrimônio, ou o contrário, que tinham muito e perderam. Então, ela acaba ficando muito com essa crença de que, não, eu não posso arriscar, eu não quero fazer nada, eu quero ficar o mais seguro possível, fazer o básico. Mas, no fim, ela acaba... eu vejo, assim, muito do meu público que elas se preocupam mais em conquistar mais do que cuidar do que já tem. E quando a gente olha para aquilo que ela já tem... Interessante. E que ela pode melhorar muito a alocação, rentabilizar muito melhor, é você trazer, para mim, assim, o principal pilar é trazer nível de consciência. E sim dizer para ela que ela pode, porque a maioria nem acredita que pode. Né? Então, eu tenho clientes também que estão em processo de separação e que começa a ver, meu Deus, eu vou ter que aprender a lidar com dinheiro, eu vou ter que aprender a fazer as minhas coisas. Então, esse público eu também tenho bastante. E tem mulheres que sofrem violência patrimonial. Então, pelo desconhecimento, por não ter noção e nunca querer ter participado desse processo familiar, né? Então, o que eu vejo, assim, as mulheres que têm o mínimo de conhecimento, e são executivas, que conseguem, assim, ter acesso a instrumentos financeiros interessantes, elas ainda têm bastante dificuldade de lidar com dinheiro. Mas a partir do momento que elas vão conhecendo, é impressionante como desabrocha e, cara, aí elas já querem cripto, já querem ouro, já querem prata, é como se elas se sentissem muito seguras e aí sim se abrissem para esse mercado. E esse medo, essa insegurança leva, como eu estava conversando antes, a mulherada a investir na poupança. Por que é tão terrível investir na poupança? Vamos matar essa crença que a mulherada tem de que poupança é seguro, para nenhuma mulher mais que estiver me ouvindo aqui investir na poupança. Por favor. Por que é tão ruim a poupança? Explica para o pessoal aí. Então, nós vivemos num país que a taxa de juros é 15%. Né? E hoje a poupança, ela remunera, se eu não me engano, ficou 7 e pouco em 2025. Então, é metade do que remunera um título do governo padrão, que a gente fala que é risco soberano, que é, assim... ele tem o mesmo nível de risco da poupança. Né? Então, por que é que você vai deixar o seu dinheiro num lugar que está rentabilizando metade do que ele poderia rentabilizar? Né? E aí, aquilo que a gente estava conversando. Com uma taxa de 15% ao ano, a gente dobra o patrimônio em 5 anos. Sem fazer nada. Em 5 anos. E dificilmente outro investimento acaba batendo. E aí, na poupança, se você fizer com metade da rentabilidade, você vai demorar 12 anos. Então, você aumenta muito o tempo de multiplicar. Então, eu falo, por exemplo, a pessoa tem 100 mil reais. Daqui 5 anos, ela vai ter 200. Daqui 5, ela vai ter 400. Quer dizer, daqui 10, 400. E daqui 15, 800. Então, ela dobra o dobrado. E hoje você consegue títulos do governo de 2035, 2040, capturando essa taxa, que é uma taxa que a gente não tinha nos últimos 20 anos. É uma super janela de oportunidade. Então, você está deixando na poupança, não é só, eu estou deixando de ganhar um pouco mais. Você está deixando de multiplicar seu patrimônio para frente. Né? Então... Quando eu consigo mostrar isso efetivamente, é um bichinho que morde, é impressionante. E como muda a cabeça. E quem investe na poupança acaba fazendo um grande favor para quem tem inteligência financeira, como eu estava falando antes. Porque o dinheiro que fica na poupança, o dinheiro que fica no FGTS,
quem tem inteligência financeira vai lá no banco, pega esse dinheiro emprestado numa taxa boa, e esse dinheiro só existe por causa da pessoa que investe na poupança, que deixa na poupança. Tem nem como falar que investe na poupança, deixa na poupança lá. E o CLT também. Então, essa falta de conhecimento só está enriquecendo quem não tem esse conhecimento. Inteligência financeira. Quem tem inteligência financeira acaba enriquecendo na custa da pessoa que não faz nem o trabalho de fazer esse estudo, né? Exato. Como é cruel, entre aspas, assim, esse mundo, né? Do Então, FGTS pior ainda, que é 3%, imagina. 3%, uma taxa de 3%, você demora 70 anos para dobrar o teu investimento. Então, você tem 100 mil agora, daqui 70 anos você vai ter 200. Então, é uma vida inteira. Olha a diferença que existe. Então, o mercado financeiro, né, eu falo muito isso, assim, que é... Eu vejo que as pessoas se preocupam muito com o corpo, com a saúde. Então, eu quero ter um melhor profissional médico, eu quero um melhor personal, eu quero ter isso. Mas quando se trata de cuidar do dinheiro, ela tenta fazer sozinha. E, na verdade, o dinheiro é que vai proporcionar que ela tenha uma boa vida, né? Então, eu coloco muito dinheiro num lugar de ferramenta, de instrumento, nunca um final. E se as pessoas não tiverem esse nível de... Ela não precisa ter uma inteligência completa, mas ela pode ter profissionais que vão ajudá-la. Como você vai no médico, vai contratar profissionais para te ajudar com nutrição, com personal, enfim, com tudo. E isso faz muita diferença. A diferença de 2% na rentabilidade da pessoa, cara, é um absurdo ao longo do tempo. Eu tô muito feliz porque hoje na minha mentoria que eu tenho, minha melhor mentorada é uma mulher. Minha melhor cliente de mentoria é mulher, então tô muito feliz. Ela é assessora, então faz altos investimentos. Sim. Vamos falar sobre a sua mentoria agora, que você usou o termo mentoria financeira estratégica, né, na sua bio. O que exatamente isso significa na prática? Como é que é esse serviço? Que a mulherada pode entrar lá e entrar no seu produto? Como é que funciona isso? Em que você ajuda? Então, eu tenho uma mentoria, na verdade, 360, que eu denomino, né? Eu posso ajudar desde o básico até estruturas mais complexas, como trust, offshore, enfim, investimentos internacionais. Então, é sempre tailor-made, assim, é sempre na necessidade do cliente, o que ele precisa, né? Reestruturação de dívida, reorganização societária. Então, é uma gama enorme de serviços. Mas, basicamente, o que eu preciso, o que eu faço, né, com as minhas clientes efetivamente um raio-x financeiro, é a gente entender a vida dela, né? É como se a gente posicionasse ela como um GPS, e aí a gente entende como ela está nesse momento. A gente traça uma rota, né? Ela diz onde ela quer estar, e aí eu tenho um ponto A, um ponto B, e a força do meu trabalho tá para fazer com que ela saia daqui e chegue ali. Né? E aí os instrumentos financeiros, eu sempre digo que eles funcionam como os meios de locomoção. Então, você tem que definir qual é o meio de locomoção correta para chegar em cada destino, né? Não adianta você querer um automóvel para ir para a Europa ou um helicóptero para ir no supermercado. Então, você tem que ter o veículo correto para te levar para cada lugar, né? Então, eu falo, eu tenho um cliente de cripto, né? E, na verdade, ele começou a investir há muito tempo. E aí ele falou, isso era 5% do meu patrimônio. Você tem cliente homem também? Na verdade, é com casal. Sim, sim. E aí, ele... Hoje, é 50% da carteira dele. Cripto. Então, a gente fala na alocação, né? Aí ele fala, não, eu não vou mexer na cripto. Aí a gente conversa bastante que... É impressionante como esse mercado alavancou e trouxe muita riqueza para muita gente, né? Então, e as pessoas têm um pouco de dificuldade de se
se reestruturar, porque tem essa coisa do viés de disponibilidade, né, cara? Eu saí de 5 para 50, então, que ao longo do tempo, né, eu sou muito... a minha filosofia é que a constância, a disciplina é melhor que a aceleração, né? Assim, de eu querer focar em ficar, eu quero dar o tiro. Mas isso vem do amadurecimento de tempo de tela de mercado. Porque o iniciante, ele acha que não, vai botar 1 centavo, vai estar milionário amanhã. Aí tem que tomar um ferro para aprender. E aí sim muda a mentalidade e começa assim, né? Que o longo prazo, ele sempre remunera melhor, né? Na verdade, existe, né, aquela ciência de que o mercado, ele é o mestre de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? Para aqueles que têm mais tranquilidade. E ao longo desses 25 anos que eu estou no mercado, isso para mim, assim, eu vivo muito isso, né? Então, a minha constituição de patrimônio, ela sempre foi cadente, foi disciplinada, foi organizada. E é um acompanhamento semestral, anual? Qual o tempo? Eu faço a mentoria inicial, eu faço 6 meses, acompanhamento mensal, até organizar e estruturar. E aí, após, eu ofereço acompanhamento mensal ou trimestral, dependendo da complexidade. Normalmente, elas ficam mensal. Ah, muito legal. Porque é como um personal trainer mesmo. Eu digo, é um personal finance, porque elas se disciplinam muito. E quando elas venham, né? Agora a gente fez muitos fechamentos do ano de 2025 e foi um ano excelente. Então, normalmente a frase é nunca mais vou viver sem você. Ah, que legal. Então, mulherada, visitem o perfil do Instagram para saber mais sobre a mentoria da Silze. E já que ela tocou no assunto de criptomoedas, quero apresentar aqui o nosso patrocinador, aparecer aí na tela, corretora internacional de criptomoedas, uma das maiores do mundo. Ela cresceu de forma absurda nesse ano de 2025, porque ela plugou a inteligência artificial. E por ela ser uma corretora internacional, ela vai se blindar muito perante essas regulamentações horríveis que poderá chegar no mercado de criptomoedas aqui no Brasil. Então, ela é uma corretora super segura, rápida, tecnológica. Se caso venha a regulamentação do IOF, você vai ter 0 IOF nela. E é a melhor forma de você, uma das melhores formas que tem hoje para dolarizar o patrimônio, porque ainda não existe o câmbio de stablecoin para real stablecoin, que são o SDT, o SDC. Então, uma forma de você dolarizar o patrimônio é investindo em criptomoedas, Bitcoin, o SDT, que são stablecoins dolarizadas. Hoje tem ativos tokenizados lá na BingX, que você compra o ETF do S&P 500 de forma tokenizada, sem passar por aquele gasto todo de morrer 3,5% de IOF e depois paga um câmbio muito caro. Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem na corretora BingX. Vou botar também um QR Code também. E é isso. Então, vamos voltar agora para a questão da mulherada. Eu quero que você aprofunde um pouco mais nas crenças, porque você falou de uma já, que é a questão do número. Existem outras crenças que a mulherada tem na questão de dinheiro, assim, que você pega, assim? Então, existem, assim, como delas não se sentirem capazes de tomar decisões mais complexas, né? Então, existe muito assim, por exemplo, algumas clientes falam, antes de estar com você, o gerente ou o assessor me ligava e eu só queria me livrar. Então, assim, e aí... Mas, infelizmente, eles são muito queimados, né? Acabou... O gerente é muito queimado de... Acabou que o que aconteceu, né? Ofereceu COIs. CDB de 80%. Quando eu fazia estágio em 2014, a primeira experiência minha com CDB foi um gerente oferecendo um CDB 83%. Nossa. Só que eu já estudava na época e sabia que abrir a conta lá na Rico, qualquer uma, pega 100%, 120%. Então é muito queimado o gerente, eu nem... Então, isso acaba que... como ela tem uma crença de que eu não consigo decidir ou que eu não consigo discutir esse assunto,
Então, acaba que ela não quer entender muito, e aí o que ele oferece, isso tá bem, tá, então acaba fazendo. Então, quando a gente organiza, né, e um dos meus pilares é que a pessoa tenha completa ciência do que ela está fazendo e do risco que ela está correndo. Porque se ela não souber, é melhor pega um título do governo, um Tesouro Selic direto e, assim, o simples funciona muito. Então, não adianta querer, eu quero fazer um COI, eu quero fazer transações mais complexas que... eu tenho clientes que vieram com os CDBs do Banco Master. Então, que sofreram com o COI da Ambipar, com o COI da Braskem. É perda de 90%. Vai demorar muito esse negócio do Banco Master, hein? Até eu recebi do assessor que provavelmente acho que uns 10 dias deve sair. Eu lembro muito do Baster. Você conhece o Baster? Ele é um influenciador muito antigo que ele fala que rentabilidade é máquina de triturar sardinha. Aí só me vem à cabeça esses CDBs que pagam 120, 150. 150. Assim, 140. Pra mim isso é grande piada. É isso, assim, porque eu sempre falo, quando é meio que um esquema de pirâmide, né? Não tem como. Não tinha lastro nenhum. Não tem lastro. Só que quando a pessoa ela tá ali, ela não tá nem discutindo, e na verdade, assim, tem muitas das minhas clientes que são executivas com muito pouco tempo. Então, assim, manda ali e ela fala, não, eu vou, e a prova? Então, assim, sem discutir. Então, aí tem uma carteira que é uma coxa de retalhos. Então, assim, no fim, não captura nenhum ciclo, nenhuma alocação estruturada, ok? Então, ter esse cuidado, né? Porque, para mim, mais importante do que você querer buscar novos, se você gerenciar bem o teu patrimônio hoje, a gente consegue fazer, assim, uma performance muito boa com essa taxa, né? Sem correr riscos. Então, eu trabalho muito com gráfico, né? De risco-retorno. Então, assim, às vezes vem vários fundos, assim, não, vamos aplicar nesses fundos. Então, os fundos têm um risco muito acentuado implicitamente e um retorno muito abaixo do CDI. Por que você quer correr esse risco com esse retorno? Então, quando ela começa a entender um pouco essa dinâmica, que é simples, né? Então se diz que uma crença que, além de número, seria achar que não tem tempo livre para cuidar do dinheiro. Assim. E achar que precisa de muito para investir. Então, assim, quando você consegue tirar ela daquele estágio, né, de que, cara, disciplinadamente você vai investindo e vai constituindo seu patrimônio e ele vai crescendo, ela se sente capaz, se sente empoderada, né? Então, eu tenho uma cliente que ela fez uma rescisão e recebeu um dinheiro. E aí ela falou assim, não, eu quero que você me ajude a colocar em outro banco, eu não quero que fique no meu banco do dia a dia. E é meio que eu quero proteger eu do meu dinheiro. Então, assim, eu não quero ter ele disponível porque eu corro o risco de gastar. E aí, quando a gente coloca num outro banco que sai da visão, né? Então, aí a gente faz os fechamentos de mês e tal. O último que a gente fez, ela olhou e falou, nossa, mas tá caindo tudo isso na conta, né? Quanto que tá crescendo o patrimônio e rentabilizando? Então, é uma renda maravilhosa. Então, ela nunca tinha percebido que ela podia gerar isso. Então, hoje ela fica, não, agora tudo que sobra eu mando para lá, ao invés de querer gastar. Então, você sai de um estado de sempre querer consumir para um estado de querer preservar e multiplicar. Chega a ser muito engraçado e contra-intuitivo, porque a mulherada, vocês, são muito consumistas. É gastar com produto de cabelo, maquiagem, skincare. Essas lojas estão todas multimilionárias. Então, vocês gastam muito. Então, era para ser natural vocês saberem entender, né, de dinheiro. E acaba não acontecendo isso, né? Então, acho um pouco engraçado. E na sua experiência, qual é o erro financeiro mais comum que as mulheres cometem? E que sai mais caro no longo prazo, assim? Não cuidar do que já tem.
E tem algumas situações interessantes, né? Então, quando eu começo a mentoria, né, a gente faz o levantamento de tudo que ela tem, né? Uhum. E aí ela fala, eu não tenho muito. Aí a gente vai, né? Não, vamos ver o que tem aqui. Aí, por exemplo, o fundo de garantia. Teve uma que foi ótima. Aí, quanto você tem de fundo de garantia? Não sei. Aí, quando foi olhar, cara, tinha quase 1 milhão em fundo de garantia. Que trabalhou a vida inteira, nunca usou. E quando ela olhou, eu falei assim, não é possível. Assim, nem sabia que tinha. E tinha casa própria já? Ou não? É um piloto automático muito louco. Dá para usar até para investimento. Então, aí tem... a empresa, tem uma empresa antiga que ela contribuía para a Previdência, a empresa também contribuía. Que está lá num fundo que é numa previdência de empresa, né? E aí a gente vai e acha aquele dinheiro e vai compondo. Só que ela deixou de cuidar disso por um tempo muito importante, né? Então, quando a gente reorganiza tudo isso e cuida, é impressionante, né? E tem um outro fator que eu estudo bastante finanças comportamentais também. O dinheiro para a mulher, muitas vezes, ele funciona como um regulador, né? Então, se ela está com ansiedade, ela gasta. Se ela está... Gasta chocolate. Daí, assim, gasta ou para consumo aleatórios, né? Assim, compra roupa, compra bolsa, enfim. Ou compra comida, né? Assim, come a ansiedade, quer comer, enfim. Então, quando eu estudei bastante a psicologia financeira, uma das coisas que eu trabalho muito são essas objeções, né? Então, quando ela está desregulada, o dinheiro funciona como um regulador. Então, assim, ela acaba... Desconta no dinheiro. Descontando no dinheiro. Então, assim, algumas médicas, né? Faz muito plantão. Faz plantão. Sempre gasta mal, né? Quer ostentar... E aí, assim, tá lá no plantão, dorme a noite inteira no plantão, tá lá cansada, o que eu vou fazer? Pô, vou comprar um negócio. E aí ela fala, não, eu quero fazer menos plantão. Mas ela gasta no plantão, aí ela acaba precisando fazer mais plantão. Aí tem a BMW financiada, porrada de coisa financiada. Então, eu procuro muito, né, colocar o valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, o quanto você, quando você não tem o dinheiro para comprar e você financia, você está vendendo o seu futuro, né? Então, as pessoas não têm muito um cálculo básico que é qual é o valor da sua hora. Eu faço muito essa reflexão, né? Então, a gente vê quanto ela recebe e quanto tempo ela trabalha, quantas horas. E aí ela tem o valor da hora. Então, assim, você imagina a pessoa que faz lá o cálculo, ela ganha R$100 por hora. E aí ela chega e fala, não, eu vou comprar uma calça de R$1.000. Então, 10 horas do trabalho dela, tem que trabalhar o dia inteiro para comprar aquela calça. Eu falei, tá ok? Tá ok, mas esteja consciente que você está fazendo isso, né? Ou então, é aquela pessoa que ganha o valor hora R$10, chega à noite e compra um iFood de 100. Quer dizer, trabalhei o dia inteiro para gastar à noite. Então, o caro ou barato, ele é muito relativo para cada pessoa, né? Mas quando ela consegue calcular esse valor, né, do tempo dela, porque o nosso ativo mais precioso é o tempo, né? Eu prezo muito ficar com a minha família, ficar com meu filho, ter meus momentos de lazer. Então, eu sei quanto custa a minha hora, né? Eu sei quanto vale o meu tempo. Então, quando eu for comprar alguma coisa, eu faço essa análise. Eu quero investir todo esse meu tempo nisso. Então, isso tira um pouco a pressão de consumismo, de gastar muito. E qual é a diferença que fica mais clara para você entre o homem e a mulher quando lidam com risco, investimento e patrimônio, assim? Qual é a diferença? É bem... Eu consigo perceber bem que são dois extremos, assim, né? Claro que não são todos, mas os perfis padrões, né? Então, assim, a mulher, ela é sempre mais
para segurança, né? Então, ela tem muito disso. Olha, eu tenho clientes que são empresários, né? E aí eu falo, como que é o seu perfil? Ela fala, não, eu sou super conservadora. Eu falei, como que você é conservadora e empresário, né? Uhum. Porque quando você é empresário, você está portando no maior risco que tem, né? Que é o risco da tua empresa, né? Então, ela não tem um perfil conservador, ela é arrojada, né? Ela está investindo, ela está colocando para ter retorno. Mas, de fato, quando vai falar de investimentos padrões, fala, não, eu sou conservadora, não quero correr risco, eu quero manter ali. O homem já ele é mais arriscado, mais arrojado, né? No sentido de, não, se eu estou perdendo, eu preciso recuperar, eu posso me alavancar, eu posso correr mais risco. Então, tenho muito mais esse estilo de querer dar mais retorno, eu diria. Qual comportamento financeiro simples você vê que, quando ajustado, muda completamente o jogo da pessoa, assim? Quando ela entende a diferença de qualidade de vida e padrão de vida. Aprofundar mais nisso aí. Interessante. Porque o que acontece? As pessoas confundem muito padrão de vida com qualidade de vida. Então, normalmente as pessoas se enquadram em padrões. Não, eu tenho que ter este carro, eu tenho que morar neste bairro, meu filho tem que frequentar essa escola, eu tenho que... Então, você vai se enquadrando em padrões e aí eu brinco que a pessoa entra na roda de ratos, né? Então, conforme você vai aumentando o seu padrão, a tua roda vai ficando maior e mais difícil de rodar. E ela acaba se comprometendo, né? Então, para eu morar nesse apartamento, eu vou financiar, e aí eu tenho que pagar um financiamento. Para eu comprar esse carro, eu vou financiar. Então, ela começa a se endividar para manter aquele padrão. Mas, na essência, quando eu pergunto, mas o que você gosta de fazer? Como é o seu estilo de vida? O que te satisfaz? O que te faz feliz, né? Então, todo mundo fala que o Rio é muito caro, né? A gente ama viver aqui e, assim, todo final de semana a gente vai à praia. E a praia é um programa barato. Então, assim, a gente leva um cooler, leva bebida, se diverte, tem, assim, encontra os amigos. Então, assim, existem formas. E isso é o que eu gosto de fazer. É assim, é a minha essência. Não é, não, eu tenho que ir no beach club, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, você tirou você conseguir perceber o que te faz feliz e focar nisso, sem toda essa vida instagramável, essa vida de padrões que hoje nos é imposta, quando a pessoa consegue enxergar isso, muda completamente o jogo. Isso é uma grande armadilha financeira, né? Aumentar o padrão, porque depois que se aumenta, padecer depois, complicado. Às vezes acho que vai passar feio com os familiares, com as pessoas, né? Se eu não estiver me vestindo assim, se eu não tiver com feito a harmonização não sei o quê, enfim, vão surgindo muitos padrões que as pessoas vão seguindo e vão esquecendo, né, da sua essência. Então, eu faço muito essa reflexão, né, de que o que te faz feliz, o que te motiva, o que te... Naquele livro Psicologia Financeira tem uma reflexão que ele fala da alegria de você comprar um bem material e de você viver uma experiência. Né? Então, na pesquisa ele fala, antes do bem material você acha que vai ser muito mais feliz quando adquiri-lo. E na experiência você dá uma pontuação muito menor. Fala, se eu realizar eu vou ser X feliz. Passado um tempo, eles fazem a pergunta do quão felizes eles são por ter adquirido aquele bem. O nível de felicidade é super baixo. Porque assim, eu comprei uma bolsa, agora eu quero outra. Comprei um carro, eu quero outro. E quando a pessoa faz a experiência... Dura nada isso aí. 3, 4 meses é o tempo. E quando a pessoa vive uma experiência, ela vai lembrar pro resto da vida. Então, eu acho que esse mix, assim, eu e meu marido, nós somos casados há 21 anos, então a gente sempre buscou ter isso, assim, criar memórias de tempos presentes, porque
O nosso futuro precisa do nosso presente. Então, equilibrar isso, eu acho que muda completamente o jogo. A questão de aumentar o patrimônio é muito complicado mesmo, Silze, porque vou dar meu exemplo aqui. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar muito dinheiro lá em 2021 foi comprar uma BMW Zero. Fui lá, aqui mesmo, acho que é Avenida América, bem no começo aqui. Fui lá, comprei uma, agora eu esqueci, BMW Zero, modelo, agora eu esqueci. E aí, pá, quase 300 pau. Aí, depois de 3 anos, botei na planilha. Sabe quanto que eu perdia por ano? Quase 90 mil reais. Sabe o que eu fiz? Vendi. Voltei pro meu carrinho popular e coloquei tudo em patrimônio. E aí, quando vejo grandes especialistas como o Robert Kiyosaki, ele fala, riqueza, fortuna é aquilo que você não vê. Exato. Então, hoje, Alexandre Bianchi, eu prefiro muito mais deixar investido, criar patrimônios legais, me preparando lá para frente, criando a renda passiva, do que gastar com coisas para talvez impressionar a pessoa que está cagando para mim, entendeu? Essa é a grande armadilha do mundo, né? Você querer impressionar alguém que não significa nada. E aí a conta era muito simples. Eu pegava desvalorização, que você, quando pega um carro zero desse... 30% de depreciação já é na 30%. cabeça. E eu pego 300k e boto num Selicão. Faço comparativo. 15% ao ano, menos 30%. E aí é mais seguro, é mais IPVA, é gasolina cara, é pneu que estoura, porque é só para tapetinho para Alemanha, os carros, né? Então a pessoa tem que, quando for aumentar o padrão de vida, tem que... A minha dica é o seguinte, planilha bem o que vem no pacote, por exemplo, carro de luxo. Não é só 300 mil, não. O que vem? O que vem a mais, assim, né? Então, fica essa minha dica aí. Essa tua reflexão, eu faço muito com as minhas clientes. Que quando ela fala, não, eu quero fazer... quero trocar de apartamento, quero comprar carro. Quer dizer, sempre que você quer fazer algo, é isso, assim, qual é o pacote que vem junto? E as pessoas não fazem conta. Então, quando a gente faz o planejamento financeiro, a gente faz os cenários. Cara, olha só, você vai ter que se organizar para fazer isso, vai ter esse custo, vai ser assim. E aí, quando a pessoa toma consciência disso, ela toma uma decisão melhor, mais inteligente. Fala, cara, não vale, sem precisar efetivamente fazer. Se uma mulher que hoje ganha pouco e acha que investir não é para ela, o que você diria para ela? Qual o primeiro passo que ela tem que ir? Que hoje a gente consegue investir com R$30. Né? Então, o tempo vai passar de qualquer maneira, né? É isso que eu sempre falo. Que o melhor momento para investir foi ontem. Mas felizmente, se não foi, o melhor é agora, neste momento. Então, que ela comece imediatamente. Porque eu digo assim, as pessoas ficam preocupadas assim, não, eu preciso ter controles complexos. Não. Se você se disciplinar para pagar o seu boleto do futuro, a minha vida inteira, eu e meu marido, a gente sempre viveu com 70%, 80% do nosso rendimento, da nossa entrada. Então, sempre a gente guardou 20% a 30%. E isso é o quê? Esse é o nosso boleto do futuro. É como se a gente estivesse pagando para o nosso futuro ser um futuro tranquilo, né? E agora que meu filho deve ir para fora, então, assim, a gente está chegando no momento de, cara, liberdade financeira é isso, a gente poder escolher, né? Se poder escolher... Mas você acha que ela deve focar também em como ganhar mais? Com certeza. Porque às vezes não é só o investimento, né? É o primeiro passo, vai ajudar muito. Mas às vezes a pessoa gasta tempo com tanta coisa supérflua, ela já se acomodou e poderia estar usando esse dinheiro para, sei lá, empreender, triplicar a renda. Né? Isso é essencial, né? Então, assim, o mercado financeiro, ele é um dos únicos que permite que a pessoa, se ela tiver conhecimento, né? E hoje, com o mercado digital, né, as pessoas conseguem, até com baixa instrução, sem ter uma formação complexa,
fazer projetos interessantes, né? Então, hoje tem muita forma de fazer renda extra, né? Eu sempre faço essa reflexão que, cara, é importante cuidar do bottom line, mas se você puder aumentar, o que vai crescer teu patrimônio é você aumentar a tua receita, né? Então, na fase de acumulação, você tem que crescer na carreira, ou empreender, ou gerar renda extra. A pessoa ela tem que mudar o mindset, não é onde eu vou gastar, é como eu vou ganhar mais. Esse é um clique, assim, muito, muito importante. E Silzi, hoje você é uma mulher de sucesso, já com uma grande carreira. Qual foi o seu erro financeiro que mais trouxe aprendizado, assim? Que você poderia estar passando para a audiência? Olha, assim, eu tive... Na verdade, acho que na pandemia, assim, eu passei por um processo complexo, né, que um pouco antes da pandemia, eu devolvi um filho para Deus. E quando chegou a pandemia, eu não tinha cabeça, eu estava numa situação muito difícil e eu não pedi ajuda, não fiz. Naquele momento de angústia, eu vendi tudo. Porque é uma coisa do querer se livrar. Então, eu acho que isso, assim, sempre que você tiver num trauma ou num sofrimento muito difícil, você tem que pedir ajuda, né? Então, eu acabei perdendo dinheiro, mas dentro, né, da questão controlada, mas isso, assim, hoje eu carrego para minha vida, assim, que eu vejo isso nas clientes, principalmente as que estão se separando, que estão em condições difíceis, que são condições de luto e de trauma, que é preciso pedir ajuda. A gente não tem condições de discernimento, por mais que a gente tenha conhecimento. Boa. Agora vamos falar um pouco de visão de futuro, mercado, impacto. O cenário econômico atual assusta muita gente. Esse governo, eleições, onde você vê mais risco e onde existem mais oportunidades? Olha, os riscos desse ano eu vejo político. Toda a questão política, né? Que está muito ainda nebulosa. A gente não vê ainda uma rota alternativa, né? Então, eu acho que a volatilidade vai ser muito alta esse ano. Na Bolsa? Eu acho que em tudo. Você acha que a Selic vai cair esse mês, na próxima reunião do Copom? Eu acho que ainda não. Eu acho que em março. Em março cai. Eu acho que sim. Ainda mais com essa inflação agora que saiu abaixo. Isso faz uma portabilidade. Tem taxa alta. Mas eu acho que ainda não vai ser nessa primeira. Eu acho que ainda vai dar uma para a próxima. Minha aposta é na segunda reunião. Esse escândalo do Banco Master, você acha que se o CEO abrir a boca, tu acha que vai dar vai tirar, assim, a credibilidade total de investimento no Brasil? Tu acha que vai acontecer uma pauleira? O que você acha que pode acontecer, assim? Então, aí entra toda a questão política também junto, né? Uhum. Então, eu acho que e aí vem junto a credibilidade da instituição, né? Essa questão do TCU ter entrado para questionar o Banco Central é um começo de uma briga de instituições, né? E quando o país ele não começa a ter instituições que realmente são fortes, o investidor estrangeiro faz fuga, né? E nós somos muito dependentes do investimento estrangeiro, né? Uhum. Então, a volatilidade eu acho que vai estar muito nisso, assim, dólar, bolsa também. De ter decisões que acabam, por exemplo, né? O dia que aconteceu o Flávio Day lá, né, que vai ser o Flávio candidato da direita, que a bolsa desabou 4 e pouco %, assim, liquida num dia, né? Então, eu acho que vai ter esse nível, assim, mais de qualquer notícia, ela vai ter grandes impactos, né? Então,
Eu acho que esse ano é um ano de reserva de oportunidade. Eu acho que não... vão ter muitas oportunidades, e aí montando um cenário importante aí, quando a gente aproveitar uma grande queda. Warren Buffett, ele tá com a caixa ali de acho que uns 300 bilhões, né? Ele deve saber alguma coisa. Eu acho que ele tá, a minha opinião é que ele tá esperando alguma guerra, uma invasão de Taiwan e derretimento da bolsa, não sei. Ele sabe, com tá bem certeza ele deve né? saber Porque de alguma coisa. É guerra pra lá e pra cá, bilionários querendo bunkers, Warren Buffett com caixa jamais visto antes. É algo grande, né? O mercado está disfuncional como um todo, né? Se você olha todos os fundamentos de economia, então assim, se a taxa de juros está alta, a bolsa está para baixo. As bolsas estão tudo no high, o ouro está no high, a taxa de juros. Então, assim, não existe correlações que estejam saudáveis, né? Não existe aquela eu fujo de um ativo, vou para o outro pelo ciclo, porque está tudo disfuncional, né? Vamos começar agora o nosso quadro. Quadro bem interessante. Primeiro quadro do Primeiro Milhão Sem Medo. Então vamos lá. Agora é a hora da verdade. 1 milhão sem medo. Se caísse 1 milhão na sua conta agora, como você aloca e o que fica de fora? Percentual em cada classe, motivo de locação e no que investiria. 1 milhão, hein? Era 100 mil, eu falei, não, vamos botar 1 milhão. 100 mil hoje é quase nada. Olha, 50% dolarizável. Ó, vou anotar aqui. Tirar o dinheiro do Brasil. Mas como é que ficaria essa dolarização? E como é que você trabalha essa dolarização? Eu gosto Porque muito... Existem 1 milhão de maneiras, né? Eu gosto muito de fazer alocação, enviar para fora e fazer alocação lá com ETFs e mesmo com os bonds, né? Com os títulos soberanos, que ainda estão pagando, falando dos Estados Unidos, ainda estão pagando ali 3,7%. Ainda tem uma taxa lá fora. E aí paga o IOF lá de mais o câmbio, dá quase uns 5%. Mesmo assim, você acha que vale a pena perante o risco Brasil? Na verdade, assim, na minha estratégia, né, então, é ter disciplina de sempre estar enviando um valor. Não importa a cotação. Não importa IOF nem cotação do dólar. Você vai enviando. Porque não existe uma bala de prata, né? No sentido, eu vou fazer isso. Na verdade, o 2025, eu tive a bala de prata, que foi realmente a prata, que foi o trade do ano. Subiu muito, né? E Caramba. A gente capturou 140%, 150%. Mas não bala de prata mesmo, né? Prata mesmo. Bota prata. E eu estudo algumas teses de mercado, né? Então, nas teses de mercado, assim, por que os metais, né, e a prata foi? Porque é né? componente de tudo que a gente está vendo crescer, né? Então, das placas solares, baterias, chips, de tudo, né? Então, não é só uma demanda de reserva de valor, é uma Olha a importância, pessoal, do estudo da geopolítica global, assim, né? O estudo da economia global, geopolítica, componentes que os grandes países estão buscando, são terras raras, guerra, chip, drone. Peraí, então, tudo isso tem o quê? Tem prata. Então, olha a visão. Bem interessante isso aí. Sim. Esse que eu ensino muito, a visão cobre, de estudar a macroeconomia platina, como tudo. Até canal de guerra hoje ajuda muito. Então, o que a gente fez? Por exemplo, alocação na indústria de defesa. Então, por exemplo, Estados Unidos falou, Europa, olha só, não vou te ajudar mais. Então, a Europa tem que fazer muito investimento porque não tinha questões de defesa. Então, tem que investir na indústria. De data centers. Assim, os data centers... Gosto muito também de investir em data centers. Então, infraestrutura, energia, vai ser o nome do jogo. Então, assim, dolarizar e apostar. Tem ETFs de energia, ETFs de biomedicina, que é uma área que vai explodir também, porque a gente vai estar muito próximo, assim, de questões de longevidade, como o Monjaro, o IGOV. Então, assim,
os laboratórios explodiram, né? Bem legal essa estratégia do ETF, sou muito adepto também. E, coincidentemente, tem uns 2 dias chegou o livro O Investidor de Bom Senso, que é do Boglehead, que ele foi o pai dos ETFs, você sabe. Não. O primeiro ETF ele criou, ele é um dos donos da Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo, e o livro dele é só defendendo o ETF, porque ele fala que dificilmente você consegue bater o mercado, a maioria dos gestores perdem, e com simples ETF, por exemplo, do S&P 500, você se expõe às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e se uma virar pó, a de baixo vai e recompõe, teu risco é praticamente zero, e é um índice que realmente só sobe. E aí, beleza. 50% dolarizado, você gosta muito de ETFs, e a outra metade, como é que ficaria? 30% renda fixa. Brasil, né? É. Não tem como não ter, né? 15%. E eu fico ali 5 a 10% nos alternativos, que aí entra as criptos. E aí já deu 40%. E a parte de... toda essa parte de debentures e dívidas gerais. Renda variável no Brasil você não investe? Eu gosto de renda variável também. No Brasil? Então, sim. Então ficaria ali... 10% em FIIs e bolsa, assim, mais ou menos. Boa, vamos agora para a segunda parte do quadro, que é a decisão que mudou o jogo. Então vamos lá. Conta pra gente uma decisão que foi uma decisão chave que você tomou na sua carreira. Contexto, risco, o que poderia ter dado errado, impacto real. Decisão financeira? É uma decisão chave, assim, na sua carreira. Pode ser financeiro. Ou não, se você quiser falar. Então, quando a gente veio para o Rio, a gente tomou uma decisão, assim... foi ali... meados de 2009 para 2010, o mercado imobiliário estava ruim aqui no Rio de Janeiro e a bolsa estava 2010? Mas aí, ruim no sentido do quê? Taxa muito alta ou desvalorizando? Tava desvalorizado, metro quadrado super desvalorizado. Uhum. Então a gente tomou a decisão de sair da renda variável e comprar o imóvel aqui no Rio à vista. Pô, então você agiu totalmente contra a manada, mandou muito bem. E a maioria vendeu tudo na baixa. Assim, essa decisão foi muito importante pra gente, pra nossa vida, assim, pro nosso estilo, nossa qualidade de vida, do que a gente viveu, porque a gente conseguiu sair num bom ciclo de bolsa e entrar na baixa do metro quadrado aqui do Rio e conseguir surfar essa valorização aqui. Então, acho que essa decisão foi bem estratégica e foi interessante. Então, o próximo quadro é Bull e Bear. Vamos lá. Cripto caiu demais, 122, anda se recuperando agora, mas teve um ano de 2025 com um prejuízo de quase 20%, né? Você acha que está já em ciclo de baixa ou ainda está em ciclo de alta, mas só está dormindo para esse ano decolar? Você está mais otimista ou pessimista? Eu tô mais otimista para cripto. Eu também tô. Eu acho que esse ano vai ser melhor. E até pelas questões geopolíticas, né? Então, você olha essa notícia que teve da Venezuela, da quantidade de bitcoins que tem aí, né? Uhum. Eu gosto muito da descentralização, né? Toda vez que existe a mão do governo que tenta controlar ou regular, eu acho que comprime. E o Bitcoin tem essa coisa da descentralização, de poder o mercado ser meio que autorregulado, né? Uhum. Então, nessas coisas de tensão, né? Nesses momentos de tensão, eu acho que
Sim, ele vem se tornando, acho que é o 8º ativo do mundo, né, já. Então, eu acho que tem bastante oportunidade aí para surfar um bom ano. E as pessoas que você recebe, os clientes, têm medo, querem investir? Como é que é a primeira reação quando você fala cripto? Na verdade, eu acho que são bem... Tem criança ainda que, isso aí é golpe, é pirâmide. Como é que tá isso? Tem pessoas que têm muita dificuldade e não gostam mesmo, não querem, eu não consigo, não consigo tangibilizar, não consigo saber que existe um material ali. Uhum. E não gostam, não querem mesmo. E tem outras que não, que acham que vai transformar a vida e tem uma tese, né? Eu tenho até, na verdade não é meu cliente, mas é um amigo, e ele tem 100% do patrimônio dele em XRP. Caramba, meu Deus do céu. E aí, quando ele me encontra, eu já começo a suar. Capaz que comprou no topo ainda. Quando é assim, que tá no topo com prejuízo. Não, eu acho que não, acho que ele foi bem, mas quando ele me encontra, assim, eu suo por ele. Quando eu vejo uma carteira sem Bitcoin, dá nervo. E assim, eu acho que o Bitcoin é aquela coisa, não tem mais, a tese já está muito concretizada, né? Então, ainda existem algumas crenças que as pessoas trazem, mas hoje não tem, né? Com o BlackRock, com todos os fundos, com os ETFs que entraram, toda essa dinâmica que tá, não tem mais como fugir. Ele veio mesmo... Tinha muita crença no Brasil, não é regulamentado. Agora tá mais regulamentado do que nunca. E pergunta se isso foi bom ou ruim para os estudos. Foi péssimo. Então, foi péssimo, porque... Até eu recebi de um cliente que eu não estava acompanhando, que no REAP, né, nessa regulação que foi aberta para fazer até fevereiro da atualização dos imóveis, você pode declarar a sua carteira de cripto, né, porque existe um grande contingente de cripto não declarada, né? Então, o governo abriu não sei se você acompanhou isso, mas abriu essa brecha de que você pode... Ele paga, com o imóvel era 4%, né, a diferença. Na cripto, se eu não me engano, é 15%. Você paga 15% pelo valor. Eu comprei por tanto, ela dá tanto, você ofere e paga 15% e tem, acho que, um valor de multa aí. Uhum. Então, existe, né, essa questão da cripto também, eu sinto que existe um desconforto das pessoas, né, é meio que também para investimento internacional, né, porque agora realmente está bem mais fácil, mas antes era mais complexo, né, porque como é que eu vou declarar, como é que eu vou fazer as declarações, tem que ter o contador que já é mais caro, então, assim, você sofisticava muito o nível, né. Hoje está super simples, as pessoas não têm mais medo, mas com cripto eu ainda sinto que, principalmente quem tem e valorizou muito, como é que eu vou demonstrar isso? Como é que eu vou colocar? Então, eu sinto que ainda tem um pouco de reticência aí nesse mercado. Mas vem mudando, acredito que vem mudando demais. Agora vamos para a última parte do quadro, Malha Fina, que é um nome meio... Tinha mudado aqui, mas ficou esse nome mesmo, que é mais ou menos rapidinho, né? Malha Fina, botou o leão ali, parece que todo mundo vai cair na Malha Fina. Então vamos lá. Pergunta e resposta rápida. Vou perguntar, você, sem pensar, já vai respondendo. Me diz uma verdade inconveniente sobre investimento que as pessoas não gostam de ouvir. Que ela tem que realizar prejuízo. Boa. Investimento de longo prazo ou curto prazo? Longo prazo. Renda fixa ou variável? Variável. Um livro ou mentor? Um mentor. Imóvel ou ouro como reserva de valor? Imóvel. Ativo defensivo ou ativo de crescimento? Crescimento. Concentração ou diversificação? Diversificação. Errar cedo ou errar grande?
errar cedo e rápido. Perder oportunidade ou perder dinheiro? Oportunidade. Boa, então estamos chegando aqui no final já. Última perguntinha agora, que é o seguinte. Se você pudesse deixar uma única mensagem, Silze, para mulheres que ainda têm medo de cuidar do próprio dinheiro, qual que seria essa mensagem? Quando a mulher consegue ter um nível de consciência, que ela consegue enxergar a vida financeira dela exatamente como ela muda a vida, sabendo o que entra, o que sai, para onde está indo. E essa inteligência básica financeira faz com que ela queira constituir patrimônio. E quando ela percebe que ela é capaz, a mulher é, assim, impressionantemente efetiva na constituição de patrimônio. Assim, os meus clientes têm patrimônios maravilhosos. Excelente. Então, foi muito bom aqui a conversa. Agradeço demais a sua presença aqui. E, pessoal, estamos chegando agora ao final do episódio Bianchi Podcast, episódio 5. Muito obrigado a todos. E acompanhem o canal também da Silze, Instagram. Pode divulgar para o pessoal aí seu Instagram, qual que é? @Silze Tacano. Silze Tacano. Tem YouTube também? Tem YouTube. Legal. Então, vou deixar aqui embaixo também, tanto no Spotify, YouTube, a descrição das mídias dela, para vocês procurarem mais sobre esse assunto tão magnífico que é a educação financeira para mulheres. Minha audiência, como eu falei, é 90% homem, 10% mulher. Eu acho que isso é uma grande tendência que está diminuindo, né? A estatística cada vez mais mulheres. Então, parabéns por esse trabalho, que a mulherada cada vez mais cresça financeiramente. E eu estou muito grato aqui por ter você nesse episódio, Silze. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer enorme aqui compartilhar com você o conhecimento e a educação é a base de tudo, é a base da transformação. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que ela precisa ter consciência para tomar melhores decisões, a gente consegue fazer transformação de vida. Uau, então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.